Boa noite. Continuamos o nosso estudo do capítulo 6 do Apocalipse e nós paramos no encontro anterior, no versículo 6, inserindo o capítulo 6 no contexto de todo o livro. Os capítulos 1º e 2º, eles se referem à introdução do tema, à obra, depois as coisas que estão acontecendo. É o próprio São João quem descreve no seu capítulo 1, versículo 19, vamos dar uma olhada, não custa nada, é sempre bom recordar o esquema do Apocalipse de São João. Apocalipse capítulo 1, versículo 19, já temos mais ou menos uma grande divisão do livro. Eis, escreve, pois, o que viste, tanto as coisas atuais, como as coisas futuras. O capítulo 1 é o capítulo do prólogo e da saudação. As coisas que estão acontecendo no tempo de São João são descritas nos capítulos 2 e 3. Mais precisamente, as 7 cartas que São João escreve às 7 igrejas do Apocalipse. Capítulos 2 e 3. As coisas atuais. E os demais capítulos, as coisas futuras. Essas coisas futuras começam a ser descritas a partir da corte celeste. O futuro da humanidade, o desdobramento da aventura humana desde a subida do Senhor ao céu, em corpo e alma, ressuscitado, e consequentemente com a efusão do Espírito Santo, o que marca o início da missão da igreja, que será concluída apenas por ocasião da segunda vinda do Senhor, abre-se com a corte celeste. É como se o autor dissesse: a história, o sofrimento, as dores, os lamentos, as aflições, as chagas, as guerras e também todas as graças, todas as coisas belas que o Senhor reserva para a sua igreja até a consumação dos tempos, tudo isso deve ser visto à luz da eternidade. Por isso que a história humana é sempre vista na Bíblia, o último livro precisamente, à luz da glória. Isso é um convite a que nós enxerguemos a história dos homens para usarmos uma imagem muito sugestiva utilizada pelo meu professor, saudoso professor Dom Estevão Bittencourt. É como se nós devemos olhar um tapete persa, um belo tapete persa, a partir de cima. Quem olha o tapete a partir de baixo vai enxergar não algo muito bonito, exatamente porque o tapete, para ele ficar belo, e a beleza do tapete está na face superior, há uma intrincada mescla de tecidos, de cordões, etc. O tapete visto por baixo não é muito bonito, mas visto por cima, sim. Há duas formas de nós analisarmos os acontecimentos presentes. Uma, a óptica de Deus. E Deus como enxerga os acontecimentos da história? Enxerga a partir da sua infinita ciência, a partir da sua incomensurável bondade. A providência divina, ela não permite que enxerguemos todas as arestas, todos os elementos, todos os fatores que interagem nos acontecimentos, sejam eles no meu acontecimento pessoal, no acontecimento da minha família, da minha comunidade, da minha cidade, do meu país e do mundo inteiro. Justamente porque, e eu usava essa imagem no encontro anterior, se não me engano, se você entra num programa de pesquisa de local, o Google Earth, por exemplo, né? Eu quero saber onde fica um determinado lugar, basta você digitar latitude e longitude, e nesse programa vai-se exatamente no lugar preciso
e ali tem a fotografia, o lugar exato que você pretende encontrar. A fotografia tirada por satélite, atualizado de 6 em 6 meses, é verdade. Quando você chega bem em cima do local, você tem uma visão bem precisa, uma visão bem restrita, uma visão pontual daquele local. Mas, quando você começa a afastar-se do local, você tem uma visão mais ampla. É o local inserido no seu contexto. E assim a gente tem condições de analisar o problema que está acontecendo aqui, à luz de uma série de fatores que interagem, que concorrem no desdobramento do problema, da situação, etc. Tal é o sentido do capítulo 4, que abre a segunda parte do livro. Reparem o título: O futuro do mundo e da igreja. Então, a visão, o início, o ponto de partida é extremamente positivo. A corte celeste. Depois, o capítulo 5, nós já vimos o Cordeiro Redentor e o livro selado. Livro significa o plano de Deus para a humanidade. Selado é um plano misterioso. Só que este livro, ele tem vários selos, e esses selos vão ser tirados. O plano de Deus vai sendo revelado para os homens. Somente o Cordeiro é digno, porque é o Senhor, é Jesus Cristo, o único capaz de dar a conhecer aos homens qual é o plano de Deus para todos eles. E chegamos no capítulo 6, é o capítulo da abertura dos 4 primeiros selos. Já estamos no versículo 7. Vamos recordar o que vimos no encontro anterior. Abre-se o primeiro selo, aparece um cavalo branco. O seu cavaleiro tem um arco. Nós vimos 2 correntes de interpretação acerca desse cavaleiro. A mais aceita, exatamente porque tem mais fundamentação bíblica, é que esse cavaleiro é a palavra de Deus. Mais precisamente, a palavra que se encarnou é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele traz um arco, não necessariamente para guerrear, mas pode-se ver nesse arco uma guerra que, conforme São Paulo, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso. Guerra que vai recrudescer e que vai se tornar bem explícita precisamente no capítulo 12 do Apocalipse, que é o capítulo onde aparece o dragão, aparece também a fera, e no capítulo 13 nós vamos saber quem é esta fera, quem é esta besta, que tem um número, e é o número de homem. O segundo cavalo, ele tem a cor vermelha. O seu cavaleiro, ele tem o poder de tirar a paz da terra, levando os homens a se matarem uns aos outros. Cavalo vermelho, o cavaleiro é a guerra. Cavalo branco, primeiro cavaleiro, a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. O terceiro selo se abre. Leiamos. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro animal clamar: vem, e vi aparecer um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Trata-se da peste, da miséria negra, que traz fome, que traz carestia e que redunda evidentemente na morte. É a carência, é a escassez de bens, sobretudo bens de consumo. O quarto selo é o tema do versículo que nós vamos tratar. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que clamava: vem. 4 selos, 4 cavaleiros, 4 animais. Quais são esses animais? Aqueles descritos no capítulo 4 do Apocalipse e no livro de Ezequiel, capítulo 1. Santo Irineu, bispo de Lyon, identificou de uma forma simbólica muito sugestiva cada animal com um evangelista. O primeiro animal nós já vimos no capítulo 6,
ele aparece no versículo 1. Que animal é este? Deem uma olhada no capítulo 4, versículo 7. O primeiro animal vivo assemelha-se a um leão, o segundo a um touro, o terceiro tinha um rosto como de um homem, e o quarto era semelhante a uma águia em pleno voo. Portanto, o quarto animal é uma águia. Na simbologia de Santo Irineu, associa-se esse animal ao quarto evangelho, e já vimos por que o evangelho segundo João. Abriu o quarto selo, o plano de Deus se torna mais conhecido, mais explícito. Uma novidade que não fora dada a conhecer, agora é dada. A lógica dos animais, nós vamos compreender por quê, depois de sabermos qual é a cor desse cavalo e quem é que vem montado nele. Vejamos qual a cor do cavalo, vejamos quem vem montado nele. E vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu cavaleiro tinha por nome Morte, e a região dos mortos o seguia. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra, para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras. Parece que no próprio versículo 8, nós temos aqui o sentido da ordem dos cavaleiros e dos cavalos. Se o cavalo branco traz um cavaleiro com um arco que venceu e partiu de novo para vencer, e esse cavalo é a palavra de Deus, já sabemos porque ele vem em primeiro lugar. A história da humanidade, marcada por guerras, cavalo vermelho, fome, carestia, cavalo preto, morte, cavalo vermelho, morte, e finalmente o cavalo verde, o estado, a cor do corpo em putrefação. Nós já podemos fazer uma síntese dizendo: a história dos homens, seja ela a micro-história, seja ela a macro-história, ela sempre será marcada por essas perturbações, por essas convulsões, guerras, caristias, fome, privação, morte, sofrimento, enfim. Mas quem vem em primeiro lugar é o cavaleiro do cavalo branco. Ele vem com um arco, entrou na nossa história e com sua morte e ressurreição tornou-se vencedor, venceu e partiu para vencer. A história da igreja é o desdobramento da vitória de nosso Senhor Jesus Cristo, que já se consumou na cruz e na ressurreição. É São Paulo que na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, diz: completo em minha carne o que falta à paixão de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. A palavra-chave, então, dos 4 cavaleiros do Apocalipse, ela está no versículo 2. Ele partiu como vencedor para tornar a vencer. Em tudo isso, Jesus é vitorioso. Foi ele quem disse no final do capítulo 16 de São João: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Essa é a palavra-chave para interpretarmos a história com todos os seus dissabores de guerras, de fome, de morte, de desastres, etc. Na ótica da fé, evidentemente. E é preciso realmente fé para enxergar em todos esses acontecimentos o Cristo que já venceu e o Cristo que continua a vencer e que volta para vencer. Vencer como? Se ainda temos um mundo tão aquém do ideal, do desejado, um mundo mais humano, um mundo mais fraterno, um mundo onde os direitos fundamentais da pessoa humana sejam respeitados. O livro do Apocalipse mostra esse desdobramento, que não é fácil, que
tem um preço muito alto de sangue derramado, de sofrimento, de perseguição, de angústia e de aflição. Não obstante, quem veio em primeiro lugar foi o cavaleiro montado no cavalo branco. Vejamos agora um cavalo verde e o que o montava. É curioso como nenhum cavaleiro é descrito com qualquer substantivo. A morte, sabemos que é a morte por causa da cor do cavalo. Sabemos que é a fome, a carestia, por causa da cor do cavalo. Sabemos que é nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da cor do cavalo e também daquilo que ele traz na mão, etc, etc. Um cavalo verde e o que o montava. Eu penso que nisso o Apocalipse deixa um quê de mistério, deixa um quê de abscôndito, para não revelar completamente como isso se concretiza. Basta saber que é fome e carestia, que é privação de alimentos, e isso traz uma série de consequências. Como isso se concretiza na Moldávia, como isso se concretiza na Bolívia, como isso se concretiza naquele país comunista ou naquele outro capitalista, a palavra de Deus não entra nessa questão, e é bom que seja assim. Aquele que o montava, verde, é a cor do cadáver que se decompõe, especialmente pelo efeito da peste. Então nós temos guerra, nós temos carestia, nós temos peste, nós temos morte. O quarto cavaleiro é a morte. Tinha por nome morte. Foi-lhe dado. Nós vimos no encontro passado que o verbo não autoriza o leitor da Escritura a dizer que a morte tem um poder próprio. A morte não tem um poder porque ela adquiriu por si o poder que lhe foi dado. E aqui nós estamos diante de um mistério crucial. A morte é poderosa porque consegue tirar a vida terrena do ser humano, do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Deus permite, concede poderes à morte, poderes ao demônio. Sim, dizer que o demônio é poderoso é corretíssimo. Dizer que a morte é poderosa é corretíssimo. A Bíblia, porém, nunca diz que é nem o demônio, nem a morte onipotente. E, por outro lado, se receberam o poder, não é um poder deles, é um poder que foi dado. Foi-lhe dado. Por quem? O sujeito aqui, ele é desconhecido. Mas o contexto da Escritura não deixa dúvidas. Foi Deus quem deu poderes ao demônio. Foi Deus quem deu poderes à morte. O começo do livro de Jó é assustador nesse sentido. O demônio se apresenta diante de Deus. Deus elogia Jó na frente do demônio. E o demônio pede autorização para tentar Jó. Dê-lhe poderes para tentá-lo. E garanto que ele vai blasfemar contra o Senhor. E sabem qual é a resposta de Deus? Eu dou esse poder. Só não tire a vida dele. E isso vai ser sempre um mistério na história de todos nós. Por que Deus dá tantos poderes ao demônio? Não é? Vamos dar uma olhadinha no livro de Jó. Não faz parte do nosso assunto, mas essa leitura ajuda-nos a ilustrar esse foi-lhe dado do versículo 8, Jó capítulo 2. Ora, um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, Satanás apareceu também no meio deles na presença do Senhor. O Senhor disse-lhe: de onde vens tu? Andei dando volta pelo mundo, respondeu Satanás, e passeando por ele. O Senhor disse-lhe: notaste o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra, íntegro, reto, temente a Deus e afastado do mal. Persevera sempre em sua integridade. Foi em vão que me iniciaste a perdê-lo. Pele por pele, respondeu Satanás. O homem dá tudo o que tem para salvar a própria vida, mas estende a tua mão, toca-lhe nos
nos ossos, na carne, juro que te renegará em tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está em teu poder, poupa-lhe apenas a vida. Eu confesso que esse é o versículo mais misterioso do Antigo Testamento. Ele está em teu poder. Mas tem mais. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 19, tem uma outra frase assustadora e misteriosa. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 19. Essa frase também é misteriosíssima. Leiamos em voz alta. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz sob o maligno. Atentos, se a segunda parte da frase nos assusta, a primeira parte nos conforta. O mundo todo jaz sob o poder do maligno, mas somos de Deus. Se formos de Deus, o maligno não terá domínio sobre nós. Esse que no livro de Jó recebeu poderes do Senhor para nos fustigar, para nos tentar, para nos perturbar, para nos irritar, para tirar de nós a confiança em Deus, a fé no Senhor, tem os seus limites, mas não sejamos ingênuos. Tem também a sua força, tem também o seu poder. Poder que lhe foi dado. Todavia, há um outro texto confortador da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, por favor, capítulo 10, versículo 13. Eu pediria que quem tem a caneta agora destacasse, ou sublinhasse, ou colocasse um pedacinho de papel aí, porque eu acho que esse versículo vai servir, se não digo 24 horas por dia para vocês. Versículo 13, 1 aos Coríntios 10, versículo 13. Mas talvez quase que diariamente não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. É como se o Senhor dissesse: o demônio, que é o autor da tentação, recebeu muita força, mas limitada. Eu não autorizei o demônio a tentar vocês acima das forças de vocês. A tentação é na medida da limitação humana. Não me perguntem porque o Senhor deu esse poder para Satanás de nos tentar com essa força descomunal. Mas é limitado, alto lá. O Senhor nos conhece. O Senhor conhece o limite de cada um. Às vezes a tentação para qualquer pecado é forte. Não é irresistível, porém. Não existe tentação irresistível. Se alguém diz, rezando o Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, mas eu caí, então quer dizer que a tentação foi acima das minhas forças. Deus sabe quanto eu lutei. Está bem? Deus sabe. Mas Deus sabe também do seu limite. Deus sabe que você podia resistir à tentação naquele momento. Ainda que com muito esforço, com muito sacrifício, com lágrimas derramadas, com muito suor, com muita aflição, você podia. Se você caiu, é por um mistério, que não é um mistério do mal, da fragilidade humana, mas, por favor, Deus não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação, Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. É um mistério. A tentação vai crescendo, mas também nosso Senhor chega, vamos usar a linguagem dos jovens, chega junto na hora. Você tem esse recurso, você tem esse outro recurso, você tem esse recurso para sair da tentação. Amigos, estamos diante de um mistério.
Um mistério diante do qual eu me calo e digo amém, porque Deus é fiel. A tentação às vezes adquire um caráter muito agressivo. Todavia, o demônio sabe, e nós sabemos por causa desse versículo, que o demônio tem limites. Ele não pode ir além da nossa medida, da nossa capacidade. E qual é a minha capacidade? Deus é que sabe da minha, Deus é que sabe da sua, Deus é que sabe da senhora, enfim. E aqui Deus leva em conta não somente a constituição psíquica e espiritual, mas também física. Há determinadas pessoas que são mais frágeis, se bem que há determinadas pessoas que são muito frágeis fisicamente, mas são verdadeiros guerreiros espirituais. São pessoas de uma fortaleza inexpugnável. São pessoas de um caráter sobre-humano. Os santos, quem olha para a fotografia de Madre Teresa de Calcutá diz: mas que mulher frágil. Quem olha para a irmã Dulce diz: mas é um cocoroto de gente, magra, raquítica. Também é só isso, porque é uma gigante. Pois bem, então foi-lhe dado. Foi importante essa digressão para nós mostrarmos essa concessão misteriosa, sempre será misteriosa, livro de Jó, Apocalipse, essa concessão que o Senhor dá a Satanás. Muito bem, fome, espada, peste e feras da terra, a mesma expressão de Ezequiel 14, 21. Assim fala o Senhor Deus: mesmo que lance eu os meus 4 funestos flagelos, a espada, a fome, as feras e a peste, contra Jerusalém, para exterminar dela homens e animais. Eu insisto no caráter misterioso desse versículo. Por que, Senhor? Por que a Segunda Guerra Mundial? Por que as guerras civis? Aqui, ali e acolá? Por que os povos se matando? Por que tanta convulsão social? Por que o Senhor permite que esse cavaleiro venha até nós? Por que a morte sempre ronda a nossa história? Por que essa realidade maldita tem poder sobre a 4ª parte da terra, não sobre toda? Se vocês repararem bem, nunca na história da humanidade todo o planeta Terra foi envolvido num litígio de dimensões mundiais. Há até na Europa determinados países que se consideraram neutros e não entraram na guerra. Um mistério que Portugal, por exemplo, durante a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, não tenha sido atingido diretamente pela guerra. E detalhe, 1917, final da Primeira Guerra Mundial, a Virgem de Fátima. A Virgem aparece em Fátima. Fátima, Portugal, preservada da Primeira Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, também. Claro que os efeitos da guerra atingiram Portugal, mas diretamente não. Parece-me que nós temos países neutros também. A Suíça, se não me engano, a Segunda Guerra Mundial não atingiu diretamente alguns países da América do Sul, se bem que eles enviaram para os aliados, se não me engano, enfermeiros, etc., e também soldados para destruir o inimigo que ameaçava a humanidade. Não obstante, nem todos os países do mundo, hoje parece que são 178 ou 197, não sei, não me perguntem, pelo menos os Estados-membros da Organização das Nações Unidas, alguns são claramente neutros. Nunca um evento mundial reuniu todas as nações da Terra. Talvez isso seja um cumprimento desse versículo: o poder sobre a 4ª parte da terra para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras. Vamos ao versículo 9. Quando abriu o 5º selo,
Vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositados. 4 selos se referem à história aqui na terra. O 5º selo já projeta o nosso olhar para a eternidade. Agora, o que nós vamos conhecer, agora o que o Senhor Deus nos dá a conhecer, é algo da outra vida, é algo da glória. É como se ele dissesse: vocês vão olhar um pouquinho o céu para compreender o porquê do tempo que se procrastina, o porquê da demora de se fazer justiça, porque é muito humano que a gente, diante do sofrimento, sobretudo quando causado por pessoas de carne e osso, nós nos formulemos essas perguntas: mas por que tal pessoa tão ruim continua livre? Por que esse malvado ainda está vivo? Por que tanta pessoa boa morre e esse fulano tão ruim ainda está aqui na terra? Já passou pela cabeça de vocês esse tipo de pergunta? Pois bem, ela é muito humana. E aqueles que já partiram estão de certa forma angustiados lá no céu, porque eles querem também justiça. Nós vamos ver no versículo seguinte algo que eles dizem e que prova que quem está no céu de alguma forma sabe do que está acontecendo aqui na terra. Por isso a afirmação de quem morreu não sabe do que está acontecendo aqui, ela não é verdadeira. Quem está no céu acompanha de alguma forma, sabe do desdobramento dos acontecimentos aqui na terra. Em que medida, não me perguntem. Se sabem tudo, também não me perguntem. Mas que sabem alguma coisa, eu posso afirmar categoricamente com o versículo que vamos ver daqui a pouco. 5º selo, mais uma parte do plano de Deus é revelada. Vi debaixo do altar. O altar, ele é o espaço cultual privilegiado do templo. O altar, na mente do mundo antigo, não somente do Antigo Testamento, mas é uma elevação que pode ser de pedra, preferencialmente é de pedra, que é erigido e sobre o qual é colocada a vítima, que é imolada a Deus. Vocês já repararam que em tempo protestante não tem altar. Tem somente uma mesa da palavra. Porque o protestante diz: Jesus morreu uma vez só. O altar é a cruz. Nós não acreditamos no caráter sacrificial da missa. E os católicos dizem que a missa é o sacrifício. Para os protestantes isso é uma blasfêmia, porque na cabeça deles a missa é uma renovação do sacrifício de Cristo no Calvário, é um outro sacrifício. Na mente deles isso é blasfêmia, porque Jesus morreu uma vez por todas. Eles negam a presença real de Jesus na Eucaristia, porque negam o caráter sacrificial da missa. Dizem que o pão é apenas um símbolo, é um pedaço de pão. E o vinho é apenas um símbolo, não é o sangue de Cristo. Representa o sangue de Cristo, como a bandeira do Brasil representa o Brasil, mas não é o Brasil. Então, o templo protestante, você descobre logo, não tem altar. No máximo tem uma mesa onde se coloca a Bíblia. O templo católico e o templo ortodoxo, ele tem 2 mesas. Uma é o altar, ali onde se realiza um sacrifício. E na teologia católica não é um segundo sacrifício de Cristo, mas a perpetuação do único e eterno sacrifício de Cristo. Ele se perpetua, se presentifica no altar de forma mística, de forma incruenta. O único sacrifício de Cristo no Calvário é perpetuado em cada Eucaristia. Então, esse altar aparece na glória. Já sabemos quem é a vítima. A vítima não é morta, mas já está viva, já que ela morreu e ressuscitou.
é o cordeiro imolado de pé, de que já tratamos em outros capítulos aqui. Vamos então ao capítulo 8, versículo 3. Vamos percorrer o Apocalipse e ver este altar. Adiantou-se outro anjo, pôs-se junto ao altar com um turíbulo de ouro na mão. O altar é Cristo, a vítima é Cristo, o sacerdote é Cristo. Jesus Cristo em cada Eucaristia é ao mesmo tempo sacerdote, altar e vítima. Sacerdote, altar e cordeiro. Sacerdote porque é Ele quem oferece ao Pai o dom da sua própria vida. Altar porque é o patíbulo no qual Ele derramou o seu sangue, o Calvário, ali misticamente representado no altar. E é a vítima porque aquele que derramou o seu sangue foi Ele próprio. Jesus é ao mesmo tempo sacerdote, altar e vítima. Capítulo 9, versículo 13. O sexto anjo tocou a trombeta. Ouvi então uma voz que vinha dos quatro cantos do altar de ouro que está diante de Deus. Capítulo 14, versículo 18. De novo o altar aparece nesses termos. Outro anjo, aquele que tem poder sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz para aquele que tinha foice afiada: lança a foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque maduras estão as suas uvas. E capítulo 16, versículo 7. Ouvi o altar dizer: sim, Senhor, Deus dominador, são verdadeiros e justos os teus julgamentos. Um altar falando, Dom José? Sim, o altar é Jesus. O altar fala? Fala. É Jesus quem fala. Muito bem. O altar corresponde, nesta liturgia celeste, ao altar dos holocaustos. Holocausto é uma palavra que significa sacrifício, a morte de vítimas. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 64. Naquele dia, o rei consagrou o interior do átrio, que se encontra diante do templo do Senhor, pois ofereceu ali os holocaustos e as ofertas, bem como a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze levantado diante do santuário do Senhor não bastava para conter os holocaustos, as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Recordo, em poucas palavras, como acontecia o sacrifício no templo. A vítima era imolada, às vezes até com um punhal, com um contelo. Saía o sangue era aspergido no altar e a carne era levada para um recinto para servir de alimento para a família dos sacerdotes levitas. Mas Dom José, então, era muito sangue no altar? Sim, era muito sangue, uma verdadeira, literalmente falando, uma carnificina, sangue mesmo. E segundo a teologia do Antigo Testamento, era para aplacar a ira de Deus e perdoar os pecados do oferente, daquele que apresentava a vítima. Era uma preparação para o sacrifício de Cristo no Calvário. Então o que é que nós temos? Nós temos no Antigo Testamento o altar de pedra no templo, onde o sangue da vítima, animal irracional, touro, cordeiro, bode, rola, rolinhas, etc., dependendo da condição financeira do ofertante. E nós temos no Novo Testamento o altar, que é nosso Senhor Jesus Cristo, a vítima, que é Ele, e o sacerdote, que é Ele. E na glória nós temos o Cristo imolado, o Cordeiro imolado, que morreu e está vivo. Temos o altar, que é o próprio Cristo, e debaixo do altar aqueles que derramaram seu sangue por causa de Cristo. É uma simbologia que muito recorda a teologia do culto do Antigo Testamento. Muito bem, debaixo do altar, as almas dos que foram imolados, os mártires, testemunhas da palavra, associados à imolação do seu mestre. Eu repito,
O tempo em que o Apocalipse foi escrito é um tempo de perseguição à igreja de Deus. É o tempo em que muitos cristãos já haviam morrido e muitos ainda vão morrer. É o que a gente vai ver nos 3 ou 4 versículos depois. As almas dos que foram imolados, esses daí, estão inquietas, querem justiça, querem que Deus intervenha, e Deus diz: tenham um pouco de paciência, tenham calma, porque ainda não se completou o número daqueles que devem morrer por causa da palavra. Ainda que tenha de derramar o meu sangue sobre o sacrifício em homenagem à vossa fé, eu me alegro e vos felicito. É a citação de São Paulo, Filipenses 2,17, volta, por favor, justamente para nos ajudar a compreender a teologia dessa cena bonita e ao mesmo tempo inquietante. São muitos os que morreram por causa do nome do Senhor, e lá no céu eles estão bem acordados, bem vivos, bem conscientes, estão acompanhando a nossa história e constantemente estão pedindo ao Senhor justiça, 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 vingança, vingança, vingança. A palavra vingança na língua latina significa justiça. Vendicare significa fazer justiça. A palavra vingança se torna pecaminosa quando ela é feita segundo os critérios humanos. Mas a vingança divina nada mais é que a justiça divina. Vamos à carta aos Hebreus, capítulo 10, porque é importante lermos esse versículo, porque o versículo 10 do Apocalipse, parece que é o 10, que as almas vão pedir vingança, vão pedir justiça. Versículo 30. Pois bem sabemos quem é que disse: minha é a vingança, eu a exercerei. E ainda o Senhor julgará o seu povo. Não nos é lícito fazer vingança, mas é lícito pedir ao Senhor que se vingue de quem quer que seja. A vingança é dele. Mas atenção, a palavra vingança tem um sentido positivo. Em Deus significa o atributo de fazer justiça. Está claro? Está claro? Então, podem pedir sem nenhum receio, quando alguém machucar vocês, que o Senhor se vingue de você. Oh! Reage alguém. Não, alto lá. Não é no sentido bíblico, por favor. Eu não posso me vingar. Eu não posso pedir a ninguém para se vingar. Mas eu posso pedir ao Senhor que se vingue. Seja pela justiça dos homens, seja por outros acontecimentos, o Senhor dê aquilo que Ele acha que deve dar a cada um que nos faz o mal, a cada um que nos prejudica, a cada um que nos ofende. A vingança é dele. Eu não posso me vingar, segundo os critérios humanos, pecaminosos. Eu não posso ser justiceiro, mas posso pedir ao Deus justiça que faça justiça, que faça vingança, que se vingue. Minha é a vingança, eu a exercerei. Ninguém ficou assustado, ninguém ficou apavorado. Graças a Deus. Está bem. Então, é perfeitamente bíblico, compreensível, e se alguém tinha algum, digamos assim, algum preconceito com relação a essa palavra, espero que a explicação tenha ajudado a dissipar qualquer dúvida. Vamos agora ao que eles pedem a Deus. Eles pedem vingança. Honestamente, amados, é perfeitamente compreensível que um cidadão de bem, vamos pegar aqui uma situação bem concreta, cidadão de bem, trabalhador, cristão, vai celebrar a Santa Missa, está saindo de casa, vem um ladrão, mata-o de forma bem covarde. Deixou esposa, deixou filhos, interrompeu uma vida, frustrou os sonhos e projetos de uma pessoa que estava começando a viver, deixou filhos na amargura, esposa endividada, e vai, este cidadão de bem, na graça de Deus, entra no céu. O que vocês acham que ele deve pedir constantemente a Deus? Isso. Clamavam em alta voz: até quando? Tu que és o Senhor, o Santo,
o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra. Minha é a vingança, eu a exercerei. Hebreus capítulo 10, versículo 30. É profundamente humano isso. Atenção, por favor, ninguém pense que aqueles que morreram por causa da palavra de Deus estão querendo que nosso Senhor fustigue qualquer pessoa com raios e diga: infelizes das costas roncas, agora vocês vão ver quem sou eu. Se nosso Senhor fizesse isso, bastaria pensar que nós desapareceríamos. Mas então o que é que ele vai fazer, Dom José? É a beleza do livro do Apocalipse. Estamos aqui exatamente para isso. Qual é a resposta de nosso Senhor? Ele vai afagando o coração daqueles que querem logo, que querem justiça logo, etc. Até quando? É um clamor de súplica. Os mártires no céu estão pedindo ao Senhor. Até quando? Eles não sabem. Por quê? Porque eles são criaturas. Eles não compreendem o plano de Deus. Mesmo no céu, eles não sabem qual é o plano de Deus para a história dos homens. Eles não sabem como é que nosso Senhor vai resolver um problema aparentemente insolúvel do crescimento da maldade, da criminalidade, da perversidade, da corrupção, que por vezes ceifa vidas, estraga famílias, destrói, às vezes, comunidades, cidades e países inteiros, afundam um povo num sofrimento. Peguem a história do Haiti. O Haiti é o país mais pobre do mundo. Parece que só rivaliza com aquele lá na capital, Mogadíscio. Somália e Haiti. O Haiti, um país de um sofrimento. O primeiro país a obter a independência da América Latina e do Caribe foi o Haiti. Mas uma série de ditadores, parece que veio o Baby Dog, depois o Baby Dog filho, depois um padre da Igreja Católica Apostólica Romana, o Aristide, da Teologia da Libertação, e cada um que roubava mais do país do que outro, fugiram. Um fugiu para a França, outro fugiu para os Estados Unidos, etc. Como se não bastasse, um terremoto matou mais de quê? 150, 200 mil pessoas, num miserável país. É um sofrimento tremendo, para não citarmos muitos outros sofrimentos, pessoas que morreram. Mas vamos centrar aqui as nossas atenções, aqueles que morreram por causa da palavra de Deus, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Até quando? É profundamente humano, mesmo no céu, que se clame, que se suplique. Os mártires fazem-se advogados diante de Deus, em favor de seus amigos e perseguidos na terra. Isso é muito humano. Isso existe no céu. Ninguém pense que chegando no céu nós vamos esquecer as maldades que fizeram conosco, as maldades que são feitas ou foram feitas ou serão feitas contra os inocentes, contra os pequenos, contra os coitados, contra os discípulos de Cristo. Não, seremos advogados junto a Jesus. Até quando? Até quando? Até quando? Na sua voz ressoa a da igreja maltratada e perseguida pelos ímpios, que pede o cumprimento da promessa de libertação das injustiças e das maldades do mundo. Esse versículo é uma prova de que eles lá acompanham, não pela CNN. No céu não tem CNN, não tem NBC, não tem. Não. Nosso Senhor permite que eles saibam de alguma coisa. Quanto? Não sei. E mesmo que Jesus não revelasse nada, mas eles levaram consigo a experiência do sofrimento aqui na terra. Eles sabem que aqueles que eles deixaram estão sujeitos à maldade dos homens, à inveja dos homens, à perseguição dos homens, à patifaria dos homens, à maldade dos homens que causa tanto sofrimento. Isso adquire no decorrer do tempo novas modalidades. Portanto, quem morreu há 1500 anos e está no céu, certamente sabe, mesmo que nosso Senhor Jesus Cristo não revele nada do que está acontecendo agora, ele sabe que onde existe a natureza humana, existe patifaria, existe inveja, existe
competição, existe apego ao dinheiro, existe ambição, existe isso e aquilo outro, com modalidades diferentes das do seu tempo, mas existe. E sempre estão pedindo por nós. Querem vingança, querem justiça. Versículo 11. Nosso Senhor vai tranquilizá-los agora. Eles estão aflitos, estão inquietos. Foi então dada a cada um deles uma veste branca. E foi-lhes dito que aguardassem ainda um pouco, até que se completasse o número dos companheiros de serviço e irmãos que estavam com eles para ser mortos. A palavra de Deus não promete um mundo de sombra e água fresca. A palavra de Deus diz: ainda vai haver mais vítimas, ainda aparecerão novos mortos, o sangue dos mártires ainda não foi completamente derramado. A igreja que peregrina na China, na Coreia do Norte, em Cuba e em tantos outros lugares de maioria islâmica, em países radicais que não suportam, por exemplo, que alguém que não seja muçulmano professe a sua fé, cristãos que são perseguidos, igrejas que são queimadas pelo simples fato de serem cristãos. Isso constantemente nós estamos vendo pela mídia. Tenha um pouco de paciência. Veste branca, que simboliza a alegria triunfante. Nem vou citar os versículos que nós já vimos nos capítulos 3, versículo 5, 7, versículos 9, 13 a 14, e que ainda vamos ver, capítulo 19, é o símbolo do esplendor, da vitória, da glória, da pureza, da ressurreição, da graça, do triunfo com Cristo. Muito bem. Foi-lhes dito que aguardassem um pouco. O número predeterminado de mártires ainda não foi atingido. E qual? Aqui eu peço a todos que o que vamos ler no capítulo 7 do Apocalipse, o número dos eleitos, 144 mil, é um número simbólico. 14, 12 vezes 12 vezes 1000, 12 tribos do Antigo Testamento, 12 apóstolos do Novo Testamento, 1000, o número da perfeição. Um número, a quantidade dos eleitos é uma quantidade, diz o mesmo capítulo 7, que ninguém podia contar. Só Deus sabe qual é o número dos eleitos. Só Ele sabe quando esse número vai ser atingido. Quando o número for atingido, é hora de a história da humanidade acabar. E ela vai acabar, nós sabemos. Se ainda a aventura humana continua na Terra, é porque o número dos eleitos ainda não foi atingido. O martírio dos fiéis ajuda a igreja a completar e, portanto, apressa a hora da consumação do mundo. Essa é uma leitura tipicamente cristã do assassinato de alguém por causa de Cristo. Mais um para se associar ao número dos eleitos no céu. E apesar de a morte dele ter acontecido agora e a história da humanidade não ter chegado ao fim, está chegando perto o número predeterminado dos eleitos. Estamos chegando perto do fim. Mais um que ingressa na glória, supondo que ele morreu na graça de Deus sem nada a purificar. Mais um que derramou seu sangue por causa de Cristo. Mais um mártir que engrossa as fileiras dos eleitos lá no céu. Mais um que ajuda a completar o número dos eleitos, e esse número está chegando, e esse número está se completando, o fim está próximo, o Senhor está chegando. É a leitura cristã que devemos fazer diante do assassinato, diante do sangue derramado de um cristão por causa de Cristo. Estou falando por causas humanas, mas por causa de Cristo. Muito bem. Versículo 12. Depois vi o cordeiro abrir o sexto selo, e sobreveio então um grande terremoto. O sol se escureceu como um tecido de crina, a lua tornou-se toda vermelha como sangue. Saímos da glória e voltamos para o desdobramento da nossa história. A intervenção dos mártires, a súplica dos santos, a intercessão dos santos por nós, eles já apareceram no capítulo 5
e vão aparecer no capítulo 8. Vamos dar uma olhada, por favor? Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. As orações dos santos. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. Apocalipse 8, adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar com um turigo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. E de novo as orações dos santos aparecem no versículo 4. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Para um protestante que diz que não existe oração dos santos, que a oração dos santos não tem valor, isso é um balde de água fria. Pois bem, o Cordeiro abre o 6º selo. Terremoto, sol negro, lua como sangue, catástrofes que aparecem imediatamente antes do julgamento do mundo. São os sinais precursores do final dos tempos. Isaías 50, versículo 3. Visto os céus com vestimentas de luto e os cubro como de um silício. Joel capítulo 3, versículo 4, uma profecia acerca do fim dos tempos. O sol converter-se-á em trevas e a lua em sangue ao se aproximar o grandioso e temível dia do Senhor. E Mateus 24, 29, logo após estes dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas e as potências dos céus serão abaladas. São João, nesse sentido, não diz nada de novo, insere no versículo 12, esses sinais precursores cataclísmicos do fim dos tempos. Muito bem, é o simbolismo do desabamento da instabilidade. Não, o fim dos tempos vai ser marcado por uma instabilidade financeira, psicológica, espiritual também, e também climática e cósmica. São os sinais que indicam que está chegando o fim dos tempos, está vindo o Senhor. Versículo 13. As estrelas do céu caíram na terra como frutos verdes que caem da figueira agitada por forte ventania. O universo parece que se vai desfazer. O simbolismo é o mesmo do versículo anterior. Todo o discurso de Jesus escatológico, capítulos 24 e 25, ele é marcado por essa instabilidade, não é? Quem está aqui não corra para acular, quem está assim não fuja para acular. A mulher grávida, 2 mulheres, uma vai ser tirada, a outra vai ser levada. Fulano, um está no campo, 2 estão no campo, um vai ser tirado, outro vai ser levado, e assim por diante. Instabilidade. O céu desapareceu como um pedaço de papiro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. O céu como um livro enrolado é uma imagem tirada de Isaías 34:4, que simboliza o desaparecimento da estabilidade, que escorrerá de todas as colinas, os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército tombará, como cai da vinha a folha morta, como deixa a figueira o verdor emurchecido. E as montanhas todas e as ilhas foram removidas. O que significa essa expressão? A dissolução de todas as seguranças e ordens do espaço vital do homem, com o caos da ruína. Irmão José, isso assusta bastante. É inimaginável que a humanidade, que o universo, que o cosmos, que a nossa aventura humana, que aquilo que nos dá tanta estabilidade, passe por uma convulsão dessa natureza. Será assim? A palavra de Deus diz que será assim. Mas não diz apenas isto. Mais na frente virão versículos de conforto.
Sempre eu digo, não há no Apocalipse uma palavra de conforto que não seja precedida ou que venha antes de uma realidade que apavora. E vice-versa. Não há uma palavra, uma profecia de perturbação, de angústia e de aflição que não seja precedida e que não seja subcedida por uma palavra de conforto, de vitória, de consolação. É o que ainda vamos ver no capítulo 6. Boa noite.